Olá, tudo bem? Eu sou o professor Elias e faço parte de um grupo de professores que, juntamente com a professora Alessandra, coordenando os trabalhos, estamos procurando debater, questionar, pesquisar e, sobretudo, aprender sobre uma busca de uma educação eficaz e eficiente, evidentemente considerando as melhores ações ou as melhores estratégias para promover o aprendizado. Eu trabalho junto com tantos outros professores maravilhosos, dedicados, competentíssimos na SEDUC de Paysandu e, particularmente, eu tenho 16 anos de experiência como professor no município de Paysandu e um total de mais de 26 anos trabalhando, de um modo geral, na educação. Trocando algumas ideias, sugestões com a professora Alessandra, ela nos fez um grande desafio: apresentar um relato, depoimento acerca do nosso trabalho, da nossa experiência. E aceitamos e vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer que o meu trabalho não é algo exclusivo, extraordinário. É um trabalho como tantos outros colegas que realizam. Mas eu tenho um grande diferencial. Eu conto com uma participação, com sugestões, com interação, com vários outros colegas, professores. Eu poderia mencionar vários, mas eu gostaria de citar alguns. A professora Marlene, a minha esposa, também professora, a professora Rosinei, a Celina, a Elisângela, a Silvana, a Rosana, a Cristina, a Sara, a Milaine, o Charles, a Janete, a Madá e muitos outros com os quais fazemos uma interação que promove, pelo menos no meu caso, um grande crescimento e melhoria no meu trabalho, nas minhas aulas. Eu separaria o meu relato, a minha fala, em dois nítidos períodos, 2020 e 2021. 2020, o ano que demorou a acabar. Passava, chegava 2021 e 2020 não acabava. O ano em que, na minha história como educador, eu tive que promover a maior quebra de tabus e de costumes que eu vinha realizando como professor. O ano em que eu mais tive que sair da minha zona de conforto. O ano em que tivemos muitos erros, mas tivemos também muitos acertos. Ano em que tive que passar o protagonismo da educação para os pais. Porque, na maioria dos casos, no ano passado, é o pai que tinha que acompanhar, assessorar, auxiliar os alunos ao realizar as atividades. E eis que veio também com situações inusitadíssimas, 2021. Como eu começar o ano letivo sem conhecer os meus alunos, sem conversar, sem trocar ideias, sem identificá-los? É lógico que nós continuamos com os trabalhos, com as coletâneas ou as apostilas, as coletâneas de atividades, o atendimento pelo WhatsApp, mas nós pensamos em avançar, pensamos em melhorar, pensamos inclusive com os debates e questionamentos feitos junto com a professora Alessandra, nós pensamos que teríamos que fazer algo um pouco diferente. E assim o fizemos, achamos, E assim o fizemos. Eu gostaria de apresentar a vocês 10 ações, incluindo as que a gente já vinha fazendo. 10 ações, as quais foram norteando aí o meu trabalho agora em 2021. Muito bem, primeiro nós
continuamos a enviar para casa, né? É uma ação do município, as coletâneas de atividades ou as apostilas mensalmente. Aí o pai retira na escola, né, e entrega as apostilas para a gente fazer a correção. Segundo, nós continuamos a enviar as videoaulas diariamente, acompanhando, orientando, assessorando ali o aluno, né, ao desenvolver as atividades ou aquilo que a gente pretende ensinar ali naquela aula específica. Terceiro, nós continuamos também com o atendimento diário através do WhatsApp. Pensamos em algo diferente para nós realizarmos esse ano e então conversamos com os pais nos primeiros contatos que tivemos com eles e aí nós solicitamos que cada aluno escrevesse todos os dias, como na sala de aula, o cabeçalho completo, com a data, né, específica daquele dia e as outras informações pertinentes. Então isso aí foi algo que os pais gostaram bastante. E, na sequência, uma outra ação, logo abaixo do cabeçalho, cada aluno deveria, todos os dias, escrever um texto de mais ou menos 10 linhas. Inicialmente, era um treino, manter ali aquele ritmo de sala de aula e, na sequência, fazendo algumas intervenções relacionadas ao texto, à escrita, né, e assim por diante. Também iniciamos o uso do Google Forms em duas maneiras. Primeiro, para realizar pesquisas, fizemos uma pesquisa com os alunos acerca da aula, acerca da dinâmica, a vídeo ou aula, com uma série de informações. Depois nós realizamos também uma pesquisa junto aos pais, sobre duração da aula, né, o período, o tempo, questões pertinentes, o que era interessante, a maneira de abordar. Então fizemos uma série de perguntas através dessa pesquisa no Google Forms com os pais. E eu disse de duas maneiras. A outra maneira que também utilizamos o Google Forms foi através de algumas rápidas avaliações e desafios muito interessantes em que nós enviamos, os alunos respondiam e ali tínhamos como tabular e inclusive dar um retorno acerca de como eles se saíram. Uma outra iniciativa que tomamos, uma outra ação, foi o uso do Kahoot, um aplicativo gratuito que nós utilizamos para fazer desafios junto aos alunos. Esses desafios podem ser da maneira que você quiser. E geralmente nós utilizamos situações, problemas, questões que ele precisa dar uma pesquisada rápida ali e tem um tempo para poder responder. O Kahoot foi de uma participação incrível, porque ele tem um tempo, ele temporiza ali a participação do aluno e o aluno pode responder várias vezes para depois ocupar uma colocação em relação a todos os alunos que responderam. Então, quem responde correto e responde mais rápido vai ocupando uma melhor colocação na classificação que esse aplicativo faz. Muito interessante. Uma outra ação muito importante, nós criamos um canal no YouTube e nós enviamos para casa não mais o vídeo, como fazíamos o ano passado. Em virtude até de reclamações várias dos pais o ano passado, que o seu celular não tinha capacidade para baixar os vídeos e lotava, tinha que apagar, e uma série de situações que os pais nos colocavam. E aí nós lançamos o canal no YouTube e enviamos o link, porque aí, independente do celular, ele vai abrir a internet, vai abrir o vídeo, a videoaula que nós enviamos através do YouTube. Também passamos a utilizar o Google Meet, aulas online 2 vezes por semana. Nós realizamos essas 2 aulas com os alunos às 17h30, 5h30 da tarde.
em virtude daquela pesquisa que fizemos com os pais, eles sugeriram que esta aula online fosse final da tarde. E nós realizamos às 17h30, em virtude até de que alguns pais chegaram do trabalho e a criança pode utilizar o celular, que em alguns casos é o único que tem a família. E a última ação, a 10ª, que nós julgamos também muito importante, ela é mais recente agora, bem recente, porque em virtude de que as condições da pandemia estão amenizando, estão acalmando, estão melhorando, nós então, em alguns casos, solicitamos que o pai levasse o caderno, aquele caderno que a criança está escrevendo todos os dias, o cabeçalho, o texto. Solicitamos que a criança levasse, esse caderno, que o pai levasse esse caderno, para que pudéssemos olhar, fazer algumas observações, além das que a gente já faz diariamente através do WhatsApp. E em alguns poucos casos, os pais solicitaram e insistiram que a criança, tem algumas, que daqui para frente, solicitaram que a criança possa ir no dia da entrega, com todos os cuidados, com máscara, com todos os cuidados, por causa da pandemia, para ele fazer a entrega ou mostrar para mim o caderno daquilo que ele escreveu. Estas são 10 ações, em que nós sabemos que elas não atingem, não alcançam a todos os alunos. O fato é que nós diversificamos para que alguma estratégia possa, ou ação, possa alcançar determinado aluno. Mas eu gostaria de destacar 2 destas 10 ações que nós desenvolvemos. A primeira é o atendimento diário pelo WhatsApp. Eu tenho o atendimento manhã, tarde e noite aos alunos. É uma outra situação que para esse ano nós fizemos algumas adequações para poder alcançar determinados tipos de alunos. Por exemplo, eu tenho um caso de um pai é ele que acompanha os estudos da filha e que ele sai para trabalhar às 6h30 e volta depois das 10 horas. Só depois de ele chegar em casa tranquilamente, logo na sequência de tomar ali os cuidados, chegou, ele vai dar um pouco de atenção para a filha e também fazer uma revisão nas atividades. E inclusive enviar a atividade para mim, por volta das 11 horas. Se eu não atendesse esse pai nesse horário, é uma aluna que eu não alcançaria. A segunda ação ou iniciativa das 10 que eu gostaria de destacar é a aula pelo Meet. Nós temos 2 vezes por semana, como eu já mencionei, mas nós utilizamos os desafios. E como que fazemos? Enviamos no grupo de WhatsApp e também na lista de transmissão para cada contato do grupo de WhatsApp, ou um desafio matemático, de raciocínio, situações, problemas, nós então enviamos e resolvemos ali, logo no início da aula pelo Meet. Também fazemos a leitura de um texto. Então, um aluno que nós oferecemos a oportunidade e escolhemos, e ele então faz a leitura de um texto ali, abre a câmera e faz a leitura para os colegas. Também realizamos sorteios e procuramos, ao contar ali algumas histórias e tal, nós procuramos tornar essa aula bem atrativa, bem dinâmica. Eu gostaria de, dentre os últimos assuntos a mencionar, sobre a duração da minha aula. O ano passado, as minhas aulas, ou videoaulas, duravam em torno de 10 a 15 minutos. E dois pontos, 2 questões ou 2 iniciativas me fizeram mudar drasticamente essa questão. Primeiro, através da pesquisa que fizemos com os pais, eles fizeram uma sugestão que seria mais atrativa se a aula durasse em torno de 4 a 5 minutos. Ok, consideramos importante essa sugestão dos pais.
Segundo, como nós estamos colocando no YouTube a nossa aula e enviando o link, o YouTube nos apresenta algumas informações, quantas visualizações e qual a duração dessas visualizações. E aí, algumas coisas nos surpreenderam. Por exemplo, das visualizações, as crianças, os alunos assistiam em torno de 3 a 5 minutos. Então, considerando essas duas situações, nós alteramos, mudamos a duração da nossa aula, que era de 10 a 15 minutos, passamos a enviar aulas, otimizamos, acertamos, resumimos e estamos enviando aulas que giram em torno de 3 a 5 minutos. Muito bem, nós temos uma segunda parte, do vídeo que nós iremos apresentar outros depoimentos para complementar todo o contexto de trabalho que nós estamos falando aqui, ok? Então vamos lá, temos depoimentos de pais e depoimentos de professores, coordenadores, diretores, então nós vamos ouvir ou então até ler e mencionar esses depoimentos. Gostaria de agradecer a Deus, por tudo, agradecer à professora Alessandra pela oportunidade que nos deu, agradecer à Prefeitura de Paysandu, na qual eu trabalho, agradecer aos colegas que com as suas sugestões, com as suas ideias, eles se tornam meus colaboradores. Um grande abraço.